no simulado? Porque ele é um simulado. E é bacana que até o Arnon faz o papel do cara que é o fiscal de vestibular. Ele é grosso como os caras do vestibular são. Porque lá no vestibular, entendeu? O cara não pode ser piedoso. Toda vida que eu vou fazer vestibular, eu sempre vejo algum mané ficando de fora por causa do horário. E aí o que acontece? O cara fecha e é na cara às vezes. O cara tá vindo correndo lá, o fiscal olha, na cara, e o cara chora. Minha família. E o cara simplesmente olha pra cara do sujeito e vira as costas e vai embora. E o Arnon imita até isso. Na hora que bateu o sinal, não tem essa assim, entendeu? Tá fazendo o teu vestibular, e aí bate só um pouquinho, cara, só um pouquinho. Não tem essa, ele vai te arrancar a prova da mão. E se rasgar, tu vai ser eliminado e acabou. Tá entendendo? É isso que é o legal. O Arnon faz assim. O cara tá lá, bateu meio-dia. Ele nem pergunta se tu eliminou, ele arranca a prova em ti. O cara não vai esperar tu passar a bolinha no gabarito. É cruel o vestibular nesse quesito. Então é por isso que é um simulado. É pra fingir que é o dia. É pra fingir que é o dia, pra tu entrar no clima. Então o que eu garanto a vocês? Que não vai ter matéria pra frente. É só até aqui. Esse cuidado eu tenho, entendeu? Eu vou lá, pego as provas de vestibular e faço uma prova que simule o vestibular, mas que seja até onde a gente viu. Beleza? Então fiquem tranquilos. Outra coisa que era importante de eu avisar. Você pode descrição de matéria? O amigo perguntou o que é eletronvolt, professor. Então eu só vou dar uma dica rápida aqui, ó. Nós acabamos de ver que voltagem é energia potencial elétrica sobre carga, não é isso? Olha o nome, 1 eletronvolt. É na verdade quando eu pego 1 volt e faço o elétron atravessar esse 1 volt. Alguém lembra qual é a carga do elétron? 1,6 vezes 10 na menos coulomb. Está dividindo, passa. Ou seja, o eletronvolt é uma unidade de energia. 1 vezes esse valor é 1,6 vezes 10 na menos 19. Só que a energia então é? Então é isso que é um eletronvolt. Ó. Isso é igual a 1 eletronvolt. Ou seja, tu pega um elétron e faz ele atravessar uma região que tem 1 volt. Tu sabe a carga, tu sabe a voltagem, calcula a energia. Então tu vê, né? O cara olha o eletronvolt, dá a sensação de que é uma unidade de TDP, de potencial, mas não, é uma unidade de energia. Mas não é isso a aula de agora. A aula de agora, eu só aceitei dar essas explicaçõezinhas, porque na outra turma eu perdi uns tempinhos. Tá? E por isso eu aceitei gastar esse tempinho inicial aqui. Porque agora é física e a aula de hoje vai ser bem gostosa, vai ser bem legal, bem light a aula de hoje. Então primeiro, eu tenho que fazer o que a química fez. Eu tenho que primeiro te mostrar as mudanças de estado físico. Tem o estado sólido, o líquido e o gasoso. Não se espantem, meus amigos, mas na verdade não são só esses. Pelo menos é bom que tu lembre que também tem um estado de plasma e só por curiosidade saber que existe o condensado de Bose-Einstein. Aí olha só, não fica com medo só porque é o nome do cara, entendeu? Não fica com medo, tá? Aliás, é bom até que tu saiba que o Einstein era considerado ruim por alguns professores. Ninguém vadio. Os caras falavam, não, o Einstein vadio. Só que ele ficava meio enfadonho a aula pra ele, entendeu? Ele era um cara um pouco além da normalidade. Aí ele viu o professor falando daquela física que já tinha estudado em casa, certo, né? Essa merda, eu já sei. Aí ele ficava pensando em coisas novas. Pra ter uma noção, quando ele inventou a teoria da relatividade que mudou o mundo, ele trabalhava no escritório de patentes em Berta, ganhava uma merreca lá, se matava para sustentar a família. Ficava trabalhando lá no escritóriozinho de patente, eu quero patentear isso aqui, tá bom. Aí ficava fazendo documentação, tudo idiota. Aí ele tinha tempo para pensar. Foi aí que teve a teoria da relatividade, genial, tá? Mas então tu vê, de repente tem um Einstein aí que ainda não foi descoberto, tá ali quietinho e tal, só falta acordar pra vida. Ó, vamos lá! Primeiro, passou do sólido pro líquido. É o mais difícil. É esse. É o único difícil de lembrar. Fusão. Todos os outros são fáceis. Porque do líquido para o gasoso é tornar vapor. É vaporização. Do gasoso para o líquido é tornar-se líquido. Liquefação. E do líquido para o sólido? Solidificação. Esse é o nome técnico das mudanças de estado físico. Porém, algumas delas merecem um comentário a mais. Por exemplo, é bacana o aluno saber que a vaporização ela pode se dar de 3 maneiras, basicamente.
é a evaporação, ebulição e calefação. Obrigado. Ebulição e calefação. Então olha só, galera. Evaporação, ela é lenta e natural. Ocorre sempre abaixo da temperatura de ebulição. O exemplo bom de ebulição é tu deixar um copo d'água no canto do quarto 2 meses. Tu volta lá 2 meses depois, só tem um pouquinho d'água. Quer dizer que de madrugada está fervendo esse água. Não! Não, professor, é um absurdo. É isso que tem que se falar. Tu imagina, então tu dorme e a água ferve enquanto dorme. Isso é efeito paranormal. Eu chamo o padre. Por que então que a quantidade de água diminui se não ferveu de madrugada? Porque a todo momento tem moléculas de água passando para o estado gasoso. Só que é muito lento isso. Vai precisar de meses para tu perceber a evaporação ocorrendo. Então não se esqueçam, a evaporação ocorre na temperatura abaixo da ebulição e é lenta. No caso da água, qual é a temperatura de ebulição da água? Quer dizer que se a água chega a 100, em vez de uma ou outra molécula ir para o estado gasoso, várias vão começar a ir para o estado gasoso. E por isso que se tu esquecer a panela no fogo durante alguns minutos, seca a água. E pode até perder a panela, como eu já consegui fazer. Certo? Beleza? Ebulição é forçada e é rápida. E quando a gente fala em calefação, fritou o ovo, a frigideira está quente ainda, o cara vai lá e joga debaixo da água. Quer dizer que a água que estava, sei lá, 20, 30 graus na torneira, bate numa superfície a 200 graus e vai para o estado gasoso na hora. Ela não vai primeiro esquentar e depois ir para a ebulição, é direto. Calefação é o nome disso. Agora olha só, evaporação é dita natural. Ebulição e calefação são ditas forçadas. Aí o aluno mais crítico, sim, na natureza não existe ebulição e calefação? Claro que existe. Os geysers lá, já viu? Onde tem uma região lá que tem falha geológica, aí a água do mar atinge essa falha geológica, atinge a lava, e na hora que ela bate na lava, ferve. E aí sai o geyser lá, emitindo, né, vapores mil lá. E calefação existe, professor? Também existe. Imagina que um vulcão entrou em erupção. A lava do vulcão se dirigiu ao mar, já viu? No Havaí tem umas dessas, né? E aí a lava do vulcão bate na água e ocorre uma calefaçãozinha ali na hora. Então não é que não possa ocorrer na natureza, mas a que é considerada natural é a evaporação. Essas são consideradas forçadas. Desculpa, Débora. Tá, mas tipo, geralmente quando eu falava evaporação e vaporização, tá errado, então? Ótimo. Vaporização é o termo geral, que serve para qualquer mudança de líquido para gasoso. Se tu fala evaporação, tu já está supondo que é aquela lenta. Então o mais correto é chamar de vaporização. E aí depois tu entra em detalhe para ver qual que é. Uma coisa legal de saber, gente, na tua pele está ocorrendo evaporação a cada segundo. Se tu pudesse olhar microscopicamente para um poro teu, cada poro teu seria uma chaminé emitindo vapor. Cada poro da tua pele é uma mini chaminé natural emitindo vapor d'água o tempo inteiro. Né? Se tu não sabe disso, pega um rolopac lá em casa, na tua casa, e passa no braço. E almoça com o rolopac no braço. Depois tira o rolopac depois do almoço para tu ver, vai estar tudo lambuzado, tudo babado do vapor que estava saindo da tua pele que tu não estava enxergando. Beleza? Tranquilo? Continuando, pessoal. Ó, quando eu falo de sólido, líquido e gasoso, é para lembrar para o pessoal que geralmente são esses 3 estados. Mas o pessoal começou a se perguntar, e se eu pegar um gás e esquentar até ele não aguentar mais? O que eles perceberam é que chegava uma hora que o gás estava tão aquecido que ele começava a brilhar. Então o que é plasma? É o estado gasoso que brilha. É o estado gasoso que emite luz. Ali, ó. Aqui, ó. Plasma. Aqui dentro tem plasma. Tem 2 tipos de plasma, só para tu saber que existe. O plasma frio, aquele que dá para encostar, e o plasma quente. A chama, por exemplo, a chama de fogo, o fogo, né, é plasma. É gás aquilo ali. Só que está tão quente que está brilhando. Não encostem na chama. Ah, mas eu já passei meu dedinho ali. Não, estou passando rapidinho, não tem problema. Porque ela está a 1500 graus Celsius em algumas regiões. Por isso que tu não pode contar até 1 com o dedo na chama. Tem que só passar rapidinho. Aí não, né, dá uma lambidinha ali no fogo, não vai acontecer nada. A lava é plasma, velho? Olha, bacana a tua pergunta. Nós podemos dizer que a lava ainda não podemos dizer que a lava é plasma, porque a lava, ela está num estado entre o líquido e o sólido. Tu vê, só chamar as coisas de sólido e líquido e
coisa, escapa um monte de coisa. Por isso que a química entra com sol, gel. Já viram isso? Sol e gel na química? Então são outros, entre aspas, situações em que a matéria pode estar que não fica nem sólido nem líquido. Por exemplo, margarina. É sólido ou é líquido? Não dá, cara, porque assim, se a margarina estiver bem geladinha, tu tira ela do pote, ela continua com o formato do pote. Mas se esquentar um pouquinho, ela desliza e derrete. Margarina é considerado um fluido complexo. Não é nem sólida nem líquida. Vê que loucura. Então aqui nossos modelos são limitados. Depois na faculdade vamos ter que aumentar esses modelos para explicar. Então eu diria que a lava, ela está nessa situação, ela é um fluido complexo. Ela não flui com qualquer força, precisa de uma inclinação razoável para ela fluir. E ela está tão aquecida que o material está incandescente, está emitindo, além de infravermelho, luz. Beleza? Vamos dizer que a lava seria o equivalente do plasma para os líquidos, entre aspas. Beleza? Boa pergunta, galera. O plasma ele volta pro estado anterior? Sim, a natureza ela é reversível sempre, né? Quase sempre, digamos. Então se eu pegar um gás, esquentar, ele vai brilhar. Se depois ele esfriar, ele vai deixar de brilhar, pode ficar gasoso, pode até voltar a ser líquido. Beleza? Uma lâmpada incandescente. Uma lâmpada é outro processo completamente diferente dessas lâmpadas. A lâmpada incandescente, eu não vou chamar aquela situação de plasma, porque na verdade o que está brilhando é o filamento de tungstênio que é sólido. Então é um material sólido que está brilhando, então seria uma situação para o sólido ali, ó, né? Até o sólido pode brilhar, beleza? Só que como ele continua no estado sólido, os cientistas não deram um nome para isso, né? Então plasma sólido poderia ser, poderíamos criar essa ideia, plasma sólido é quando o material sólido brilha, né? Mas não existe essa definição. Então na verdade a lâmpada incandescente, o tungstênio ali chega a 900 graus mais ou menos, e por isso que ele fica tão incandescente. Só, mas eu encostei na lâmpada assim e não queimou. Mas conta até 2 ali para tu ver. É que na verdade o vidro está só 120 graus, tá? Mas ali dentro está quanto? 900. O fogo aqui é 1500. Algumas regiões do fogo mais azulada, a parte mais azul do fogo é a mais quente. Faz sentido, né? Lembra que eu te ensinei que as ondas eletromagnéticas começam lá com rádio, micro-ondas, infravermelho, aí vem a luz, que começa com vermelho e termina com violeta, por isso que depois vem o ultra. Então se tem fogo, uma parte é amarela, outra parte é azulada. Qual que está mais quente? A azulada, porque a frequência do azul é maior, quer dizer que as moléculas ali estão agitando mais. Olha que legal. Tu vê a noção que tu tinha de radiação, já podia explicar por que a região azul do fogo é mais quente que a região amarela. Beleza? Por isso que a tua mãe já sabe, começou a ficar amarelada a chama do fogão, tá na hora de trocar o gás. Né? Porque a azulzinha que é que boa para cozinhar, e que não mancha a panela, né? Certo? Show de bola. Galerinha, olha só. Plasma é o estado gasoso incandescente, pode ser, que emite luz, que brilha. Só isso. Aqui ó, eu gastei um tempo grande na outra aula para falar disso, na outra turma. Eu não gostaria. Eu não quero te deixar um especialista em condensado de Bose-Einstein, cara. Eu só quero que tu saiba que existe e tenha uma noção do que é. Imagina que eu tenho gás. Vamos relembrar rapidamente o que é gás? Gás são um monte de moléculas soltas umas em relação às outras, se chocando para cima e para baixo, nem umas malucas. É isso que tem agora aqui em volta da gente, um monte de molécula. E eu sempre que eu falar de gás, vou fazer para tu imaginar que cada ponta do meu dedo é uma molécula, e elas estão se chocando umas com as outras, e para cima e para baixo, zilhões e zilhões de moléculas. Eu gosto muito para dar a noção do que é gás, porque o gás é uma coisa sobre-humana. O ser humano ele não vai, gás, óbvio, entendi. Não é além do teu conhecimento do dia a dia. Então só para ter uma noção de quão bizarro é o gás. Peguei aqui um quadradinho bem pequenininho, que tem mais ou menos 1 centímetro por 1 centímetro na palma da minha mão. Beleza? E eu vou contar 1. Quando eu falo 1, passou mais ou menos 1 segundo, tudo bem? 1. Nesse momento em que eu falei 1, mais de 1 bilhão de moléculas de gás se chocaram só contra esse pedaço de pele. Só contra esse pedaço de pele. Quer dizer que a cada segundo, cada centímetro quadrado do teu corpo está sendo bombardeado por bilhões de moléculas. A velocidade dessas moléculas varia entre 5.000 e 7.000 km por hora. Agora. Aí, bateu no meu olho. Não é assim, né? Certo? Porque a molécula ela é tão levezinha que mesmo ela atingindo a tua pele a 7.000 km por hora, ela ricocheteia e volta praticamente com a mesma energia. E elas ficam... Tudo bem para vocês? Gás se batendo umas com as outras, com o recipiente, com tudo. Uma loucura.
Se eu pegar essa nuvem gasosa, botar num potinho e começar a baixar a temperatura, essas moléculas vão ficar mais agitadas ou menos agitadas? Menos agitadas, né? É porque a temperatura mede a agitação das moléculas. Aliás, se antes estava super quente e começava a brilhar, é porque o elétron, uma hora, está tão agitado que sai do átomo e quando volta, o fóton é emitido. Ah, é por isso que o gás excitado brilha e ganha o nome de plasma. Porque está tão grande a agitação na eletrosfera que ele perde um elétron. Ganhou o elétron, libera um fóton de presente, né? Como o professor já deve ter dado uma noçãozinha da emissão de fóton, ainda não. Não? Em química tu vai ver isso de novo, tá? Se for o caso, fica tranquilo. Então olha só. Agora vamos retornar. Comecei a esfriar. Chega uma hora próximo do zero absoluto que as moléculas estão quase morrendo. A molécula está quase morrendo, aí ocorre uma mágica. As moléculas, elas não ficam dançando coreograficamente, né? Uma molécula não está nem aí para outra. Enquanto uma faz assim, ó, enquanto uma dilata, a outra encolhe. Concorda comigo? No material sólido, tu acha que elas estão todas? Vamos lá! Não, né? Cada molécula tem o seu ritmo. Tudo bem para vocês? Quando ocorre essa temperatura próxima do zero absoluto, essa nuvem gasosa mostra um comportamento bizarro. As moléculas que estavam lá todas doidonas, elas começam, de repente elas começam assim, ó, todas juntas. Elas se comportam como se fosse um único átomo gigante. A nuvem gasosa começa a vibrar como se fosse um único átomo, e ela é feita de vários átomos. Bizarro. Tão bizarro que o Einstein resolveu estudar em final de carreira e batizaram esse quinto estado da matéria com o nome dele e do outro pesquisador, Bose-Einstein. Mas ó, não vamos viajar, só vamos saber que existe um estado da matéria bizarro, que é um estado gasoso próximo do zero absoluto, onde as moléculas começam a vibrar juntinhas, concomitantemente, ou tecnicamente falando, em ressonância. Beleza? Então, pô, que loucura! Agora acabou, né, professor? Esses são só os 5 que a gente cita para vocês. Agora, provavelmente, durante essa aula, alguém deve ter descoberto um outro aspecto de algum estado físico, que talvez receba um nome diferente futuramente. Certo? 2 anos atrás, uma aluna, aliás, a aluna que tirou o primeiro geral na UDESC do ano passado e tirou o segundo lugar geral na UFSC esse ano. Aluna nossa aqui, aluna nossa. Essa menina, genial. Aliás, no começo do segundo ano do ensino médio, ela fez o segundo ano aqui com a gente também. Ela tinha uma dificuldadezinha ou outra em física, mas guerreira, queria fazer medicina, não foi no primeiro, deu mais uma estudadinha, começou a tirar primeiro nos vestibulares. Essa guria é foda, cara. Então ela me veio com uma reportagem, professor, olha só que legal essa reportagem. Ela falava do alumínio, que em alta temperatura, em alta pressão, poderia ficar transparente. Os pesquisadores descobriram que em uma certa temperatura, em uma certa pressão, o alumínio que tu conhece, né, é opaco, fica transparente como vidro. Imagina uma placa metálica transparente? Imagina as aplicações disso. Se a gente aprender a deixar os metais transparentes. Que legal, né? Só que aí é quando tu for doutor, aí tu vai estudar isso, vai tentar pesquisar e revolucionar o mundo. Show de bola. Até agora, temos quantos estados aproximadamente? 5. Podemos dizer que não existe nenhum outro? De forma alguma. De forma alguma. Acabamos, inclusive, na nossa discussão aqui, vendo que algumas situações não se encaixam nenhuma nem outra, né? Por isso que aí na faculdade tu vai fazer lá. O meu professor de Física 3, ele é doutor em fluidos complexos, em sangue, em margarina, em lava. Né? Ele sabe fazer esses cálculos, como é que a lava escoa e tudo mais. Pô, legal, legal. Pessoal, para enriquecer o nosso conhecimento de mudanças de estado físico, é isso aí, né? Concorda? Mudança física? Seria legal, pelo menos, saber o que é a sobrefusão e também saber o que é o regelo. Conhecer essas duas ideias pode te ajudar numa questão ou outra. É raro cair no vestibular essa ideia, tá, gente? Mas se tu não sabe e cai, o cara já se arruma. Sobrefusão. Para as moléculas começarem a se agarrar umas nas outras e ir para o estado sólido, certo? Porque no estado líquido elas estão deslizando uma pelas outras. Para agarrar uma molécula com a outra é o estado... Tudo bem para vocês? Se tu pega água e bota num refrigerador que é super paradinho, que não tem aquela vibração na nossa geladeira de casa. É um freezer moderno,
super paradinho, não tem vibração nenhuma. Tu pega um aquário, enche com água, boníssima, e bota lá dentro do freezer. E aí tu vai baixar a temperatura lentamente. Então primeiro o freezer vai levar água para 1 grau, depois para 0, depois para -1, bem lentamente, -2, chegou em -5. Se ninguém deu uma saculejada na água, pasmem, ela continua no estado líquido, mesmo estando a -5 negativo e mesmo sendo pura. Só que o legal é que se tu chega com esse aquário, abriu bem, não vai vibrar, não vai bater no freezer. Abre o freezer bem, querido. Aí tu pega o aquário, tá lá na tua frente, o gelo ele é meio opaco, concorda comigo? A água é transparente, só de bater o olho tu vê se está líquido ou não. E tu olha, está super transparente, mostrando que o aquário está líquido. Mas o termômetro indica que lá dentro está a -5 graus, inclusive a água. Se tu pega e dá um peteleco nesse aquário, só um peteleco, plim, ele congela na hora. E provavelmente vai quebrar, já que congelando de lá. Que legal, cara. Quer dizer que pode não congelar se não tiver um pouco de agitação. Se a vibração for muito mínima, não congela. Aí tu dá um peteleco, congela e tu toma um susto. Agora cuidado, isso não é o fenômeno que o pai percebe na cerveja. Quando teu pai pede, filho, vai lá pegar aquela que está trincando. Ele pede para tu pegar pelo gargalo. O pegar pelo gargalo não é para não congelar. E o pegar pelo gargalo não ajuda a não congelar. Pelo contrário, se tu quiser que não congele, o certo é tu pegar ela toda, se possível botar no sovaco para esquentar. Então o que é que faz a cerveja do pai congelar? Porque tu olhou ela, estava líquida. Quando tu abriu, congelou. Não foi a vibração que fez congelar. É outro fenômeno. Eu vou te mostrar agora na sequência com o diagrama de fases. Beleza? Por enquanto, a gente sabe o que é a sobrefusão. É quando o líquido está embaixo da temperatura, abaixo da temperatura de fusão e ainda não congelou. Por isso, sobrefusão. Já era para ter congelado e não congelou. Ele continua fundido abaixo da temperatura adequada. Sobrefusão, nome justo. O que pode disparar o congelamento na sobrefusão? Uma vibração. Certo? Uma vibração. Agora, olha que interessante. Essa para mim é a minha predileta. Essa aqui é a mais legal. Vocês já viram patinação no gelo? Alguém já viu patinação no gelo em algum lugar na televisão? Ou já... Todos já vimos, né? Uma vez na vida, mas na morte tu viu os caras dançando no gelo. Tem doente que dança no gelo, não é isso? Aquilo tudo é ilusão. Tu nunca viu ninguém patinar no gelo. Tu nunca viu ninguém patinar no gelo. Porque não existe. O gelo não escorrega. Não dá para patinar no gelo. Não, professor, o que era aquilo? Era uma alucinação? Não, é que tu não percebeu. É que embaixo da lâmina do patinador não tinha gelo, tinha água. Tinha água. Gelo não escorrega, escorrega é água. É que na verdade a pista de patinação no gelo está lá os seus -5, -10 graus. Quer dizer que toda aquela água está congelada. Só que quando o patinador pega a lâmina do patins e pisa no gelo, o que acontece com a pressão sobre o gelo? E para derreter gelo, basta tu espremer. Quando tu espreme o gelo, ele derrete, mesmo continuando abaixo de 0. Então, quando o patinador botou o patins em cima do gelo, o que se formou embaixo daquela lâmina metálica é uma película de... E aí ele desliza sobre a água. Então, olha que legal, patinação no gelo não existe. O que existe é patinação sobre a água que se forma quando o gelo é pressurizado. Beleza? Tem uma experiência chamada de experiência de Tyndall. Tem uma experiência famosa chamada de experiência de Tyndall, que é o seguinte, tu pega um bloco de gelo, vai na peixaria, compra um bloco de gelo, apoia ele em 2 cadeiras, aqui e aqui. Tu pega um fio de pesca, um nylon ou um fio metálico fininho, bota aqui o fio metálico e pendura 2 massinhas, uma lá atrás, outra aqui na frente. Tu concorda que se o fio é fininho e tem pesos puxando ele para baixo, esse fio vai pressurizar o gelo? Tudo bem para vocês? E o que eu disse que acontece quando o gelo é pressurizado? Mesmo que a barra esteja a -15 graus, ali embaixo daquele fio vai derreter. E aí o fio vai afundar na água, né? E já que o fio afundou na água, a água subiu. E já que a água subiu, a pressão diminuiu, né? Porque está pressionada a parte de baixo do fio. A parte de cima do fio, o fio não vai pressionar. Tudo bem? Quer dizer que essa água volta a ser gelo. Quer dizer que depois de alguns minutos, esse fio caiu e o gelo continua ali intacto.
atravessa a barra de gelo e a barra de gelo não é partida ao meio. Isso é só uma experiência que prova o fenômeno chamado regelo. Eu quero ver se na próxima feira de ciência eu faço isso. Porque essas coisas são idiotas de fazer, tu vê? E aí a gurizada chega, olha inicialmente o fio na parte de cima, no final da experiência o fio já está lá embaixo e a barra de gelo continua intacta na horizontal. Beleza? Tindão. Nome justo, hein? Era gelo, eu espremi, virou, tirei a pressão, voltou a virar, regelo, nome justo. Era gelo, espremeu, ficou água, tirou a pressão, volta a ser gelo, regelo, nome legal. Mas o filé da aula, meu querido, é de fazer entender o diagrama de fases. Vamos falar um pouquinho sobre diagrama de fases. Meu Deus, só tem 8 minutos, é um crime. Pode passar tão rápido essa porcaria.